Era véspera de Natal no ano de 1992 em Bergen, na Noruega. Por volta das 4 horas da manhã, a igreja de Asan foi atacada em um incêndio que tomou conta do local. As chamas foram tão intensas que um bombeiro, enquanto lutava para conter o fogo, acabou perdendo a própria vida. O caso marcou profundamente a Noruega, já que naquele ano várias igrejas já haviam sido incendiadas. Os principais suspeitos eram jovens que diziam ser do movimento Black Metal, um subgênero do heavy metal que era conhecido por ter associações ao satanismo e o paganismo nórdico. Quando a notícia se espalhou por outros países da Europa, outros jovens começaram a repetir crimes semelhantes. Um jornalista entrevistou um jovem músico, e nesta conversa entre o jovem e o jornalista, o jovem assumiu a autoria dos crimes, afirmando que ele e seus seguidores foram os responsáveis pelo incêndio. Seu nome? Varg Vikernes, da banda Burzum. Mas para entendermos o contexto completo que nos faz chegar aos incêndios, primeiro precisamos voltar um pouco no tempo. O Investigação Criminal Internacional de hoje apresenta o caso da banda Burzum e os crimes das bandas de black metal norueguês dos anos 90. Se você é fã de metal, provavelmente você já ouviu falar sobre essa história. Caso não seja fã ou nunca tenha ouvido falar, convidamos você a entender a ascensão do black metal nos anos 90 e todos os crimes cometidos por alguns de seus integrantes. Vale destacar que estamos falando de um grupo específico e não estamos generalizando o subgênero do black metal. O black metal norueguês dos anos 90 é lembrado como um estilo macabro que proliferou em uma era de extremos, marcado por diversas histórias de violência, destruição e um intenso senso de revolta contra instituições religiosas e sociais. Essas bandas não apenas moldaram um gênero musical, mas também protagonizaram eventos que chocaram o mundo, misturando realidade e ficção de uma maneira perturbadora. Embora o black metal tenha começado com bandas britânicas como Venom, cujo álbum Black Metal, lançado em 1982, deu nome ao gênero, a Noruega tornou-se o epicentro da chamada segunda onda do black metal, que levou o gênero a novos extremos. Com um som cru, atmosferas sombrias e uma estética satânica, bandas como Mayhem, Darkthorn, Bathory e Burzum começaram a redefinir os limites do metal extremo. Mais do que a música, o foco desse movimento era desafiar o cristianismo, que dominava a cultura norueguesa da época, e reproduzir elementos do paganismo nórdico. Ao abraçar o paganismo, muitos músicos do black metal acreditavam que o cristianismo era uma perversão palestina, que não tinha nenhuma raiz em terras escandinavas, ao contrário do paganismo que sempre fez parte dos países nórdicos desde a era viking. Essa filosofia, alimentada pelo ódio à religião organizada, levou alguns integrantes a atos de violência e destruição, que se tornaram manchetes ao redor do mundo. Uma das principais bandas desse movimento foi o Mayhem, fundada em 1984 por Øystein Aarseth, mais conhecido pelo pseudônimo de Euronymous, e Jørn Stubberud, que usava o pseudônimo de Necrobutcher. O Mayhem tornou-se uma das bandas pioneiras do black metal no norueguês, sendo amplamente creditada por estabelecer a estética macabra, violenta e teatral do gênero. Com o Euronymous ocupando a figura central da banda, o Mayhem estava profundamente conectado a uma ideologia extremista, com traços de racismo e misoginia, mas principalmente pela intolerância religiosa. Além de liderar o Mayhem, Euronymous criou uma produtora musical chamada Death Like Silence, que se tornou renomada dentro da cena do underground do black metal norueguês. Mayhem rapidamente fez sucesso, sendo influenciado pelo thrash metal americano, mas migrou para um som mais atmosférico e brutal. Em 1988, 2 integrantes deixaram a banda e novos membros entraram. O novo vocalista era Pelle Orhilin, mais conhecido pelo pseudônimo de Dead, ou Morte na tradução, e o baterista Jan Axel Blomberg, mais conhecido pelo pseudônimo de Hellhammer. Vamos focar um pouco em Dead. Nascido na Suécia no dia 16 de janeiro de 1969,
Dead teve uma infância além de sofrida, sendo sempre alvo de bullying. Aos 10 anos, ele foi agredido de maneira tão brutal que ele foi hospitalizado. Declarado como morto por hemorragia interna devido ao rompimento no baço, ele surpreendentemente sobreviveu. Essa experiência de quase morte intensificou a sua obsessão pela morte e tudo que envolvia o macabro. Com essa nova obsessão crescente em sua vida pela morte e o ocultismo, Ohrlin criou uma banda de death e black metal chamada Morbid em 1986. Pouco tempo depois, percebendo que sua banda não tinha futuro, ele começou a se corresponder com os integrantes do Mayhem por carta. Quando soube que 2 membros saíram da banda, Dead enviou um pacote para Euronymous, contendo uma fita demo, uma carta e um rato morto crucificado em um estado de absoluta putrefação. Essa atitude excêntrica chamou a atenção de Euronymous, que o convidou para fazer parte da banda. Rapidamente, Dead se integrou na banda e ficou conhecido por sua personalidade excêntrica e por um profundo fascínio pela morte. Nos shows, Dead tinha o hábito constante de se cortar. Em uma ocasião, os cortes foram tão profundos que o show precisou ser interrompido para que ele fosse socorrido e levado ao hospital, devido à grande perda de sangue. Outras curiosidades sobre Dead é que dias antes dos shows, ele enterrava suas próprias roupas junto com ratos e corvos mortos, desenterrando-as apenas no dia da apresentação, para que ele exalasse o cheiro da morte. Ele também carregava um saco contendo um corvo morto, onde ele respirava dentro do saco antes de subir ao palco, afirmando que isso sempre o inspirava antes de cantar. Uma das características mais marcantes de Dead, que acabou influenciando outras bandas, foi o uso de tintas no rosto. Ele tinha a intenção de parecer morto, realmente como um cadáver, pintando o rosto de branco e os olhos de preto. Toda a atmosfera de cada show era meticulosamente projetada para parecer um ambiente macabro e fúnebre. Para completar, cabeças de ovelhas e porcos eram colocadas em estacas perto do palco. Em 1990, os integrantes do Mayhem se mudaram para uma casa isolada em uma floresta perto da cidade de Oslo. Nessa floresta, os integrantes da banda pretendiam manter o foco em escrever e ensaiar as suas músicas. Euronymous e Dead, que no início tinham uma boa relação, ao longo dos anos começaram a se desentender e se envolver em diversas discussões e frequentemente acabavam em brigas. Há relatos de que em uma dessas brigas, Dead teria dado uma facada em Euronymous, e a rivalidade entre os dois só crescia. Houve uma outra situação na Casa da Floresta em que Euronymous tocava uma música que Dead detestava, de forma proposital. Isso fez com que Dead fosse dormir sozinho no meio da floresta. Logo após sua saída, Euronymous pegou sua espingarda e começou a disparar tiros para o alto. No entanto, no dia 8 de abril de 1991, Dead, que estava sozinho na casa, cometeu suicídio aos 22 anos de idade, cortando os próprios pulsos, depois o pescoço e depois finalizando a própria vida com um tiro de espingarda na própria testa. Antes do suicídio, Dead havia deixado uma carta explicando as suas razões. A carta começava dizendo: "Desculpa pelo sangue, mas cortei meus pulsos e pescoço." Em alguns trechos ele escreveu: "Eu pertenço à floresta e sempre pertenci." Ninguém vai entender o motivo disso de qualquer maneira. Além disso, Dead deixou uma música intitulada Life Eternal como um último legado. Depois do ocorrido, quem foi o primeiro que encontrou o corpo de Dead? Seu grande amigo Euronymous. E qual foi a primeira reação de Euronymous? Chamar a polícia? Ligar para a família de Dead? Cair em lágrimas por perder um amigo? Nada disso. A primeira coisa que Euronymous fez foi correr para uma loja, comprar uma câmera fotográfica e tirar fotos do cadáver de Dead. Uma dessas fotos se tornou a capa de um álbum da banda Mayhem, intitulado The Dawn of the Black Hearts, que em inglês significa a Aurora dos Corações Negros. Euronymous usou a morte de Dead o máximo possível para poder promover a banda e nunca mostrou nenhum tipo de empatia ou sofrimento com a morte do amigo. Tanto que 2 boatos circulavam com grande força na época. O primeiro boato dizia que Euronymous teria feito um ensopado com partes do cérebro de Dead, mas isso foi desmentido pelos integrantes. O segundo boato, que foi confirmado,
era de que Euronymous usou partes do crânio de Dead para fazer colares, que ele depois presenteou aos amigos da banda. A morte de Dead também serviu como uma oportunidade para Euronymous criticar a cena do black metal, modificando-a para um extremo que ele próprio pregava, com uma obsessão cada vez mais satânica e obscura. Essas atitudes acabaram causando atritos entre ele e seus amigos, que desaprovavam a forma como ele vangloriava o suicídio de Dead. Como resultado, o baixista Necrobutcher deixou a banda, restando apenas Euronymous na guitarra e Hellhammer na bateria. Um outro integrante chamado Occultus chegou a ficar um curto período de tempo na banda, como baixista e vocalista, mas saiu após receber ameaças de morte de Euronymous, deixando Mayhem novamente com apenas 2 membros. Em meados de 1991, Euronymous abriu uma loja de discos em Oslo, chamada Helvete, que em norueguês significa inferno. A loja acabou se tornando o ponto de encontro de músicos do black metal norueguês, onde frequentemente se reuniam tanto na loja quanto no porão. No entanto, Euronymous escolhia a dedo quem poderia participar do grupo e das reuniões no porão. Integrantes afirmavam que o grupo não passava de 15 pessoas, e esse círculo restrito ficou conhecido como Círculo Negro, e às vezes chamado de o Círculo Interno do Black Metal. O local também se tornou a sede do escritório da gravadora de Euronymous, a Death Like Silence, que já mencionamos anteriormente. Foi na Helvete que foram lançados os álbuns das bandas mais famosas do black metal norueguês, entre elas o próprio Mayhem e também o Burzum, além de bandas suecas como Merciless e Abruptum. Vamos falar um pouco sobre Varg Vikernes, que era o único membro do projeto musical chamado Burzum, onde ele tocava, compunha e cantava as próprias músicas. Além de bandas como Mayhem, Darkthorn, Emperor, o Burzum também se tornou um ícone central da cena do black metal norueguês dos anos 90. Como a Helvete era o local onde os músicos sempre se reuniam para gravarem seus álbuns e fazerem novos contatos, foi lá onde Varg Vikernes conheceu Euronymous, e os dois rapidamente se tornaram amigos. Vikernes começou a tocar violão aos 14 anos. Aos 17 anos, entrou em contato com membros do grupo Old Funeral. Ele tocou guitarra com eles entre 1990 e 1991 e participou do álbum Devoured Carcass, antes de iniciar seu projeto musical solo, Burzum. Em pouco tempo, Vikernes se envolveu profundamente com a cena do black metal norueguês. Entre 1990 e 1993, ele gravou 4 álbuns com o Burzum. Em 1992, ele também fez parte da banda Mayhem por um curto período de tempo, tocando baixo no lugar de Necrobutcher. A ideia de Varg, junto com Euronymous, era que ambos precisavam livrar o mundo da opressão do cristianismo, mas não em nome da liberdade, e sim para eles mesmos terem um domínio total do mundo. Para que seus planos diabólicos se concretizassem, os dois músicos acreditavam que o primeiro passo era colocar fogo em uma igreja. Mais precisamente, a igreja de Niadros, que aparecia na capa de um dos álbuns. Colocar fogo nela seria um símbolo de rebelião total em nome do black metal e colocar as suas ideologias satânicas na prática. No entanto, não demorou muito para que essa amizade se tornasse em uma rivalidade. Um queria ser mais malvado que o outro, com um plano melhor e uma ideia mais audaciosa, e principalmente ser mais importante na cena do black metal norueguês, criando assim uma batalha de egos entre os dois músicos. Euronymous já estava consolidado e Varg era uma figura em ascensão. Vale lembrar que Burzum fazia parte da produtora de Euronymous, a Death Like Silence, e por isso era Euronymous quem gerenciava o projeto de Varg, e Varg nunca aceitou nenhum tipo de autoridade em sua vida. No dia 6 de junho de 1992, uma igreja de madeira chamada Fantoft foi destruída por um incêndio.
com Varg Vikernes sendo o principal suspeito, mas sem provas muito concretas contra ele. A partir dali, uma sequência de incêndios começou a se espalhar pela Noruega, supostamente cometidos por músicos e fãs do black metal. Tanto Euronymous como Varg estavam presentes em muitos desses episódios, tornando-se figuras centrais de todo esse caos apocalíptico e crise nacional. De acordo com Varg, os incêndios não eram motivados por satanismo, mas sim por vingança contra a profanação cristã dos túmulos vikings, que estavam presentes na Noruega muito antes do cristianismo chegar. E, de acordo com Varg, perverteram as raízes pagãs da Noruega. Aos poucos, Varg Vikernes começou a ganhar ainda mais notoriedade e passou a ser visto como uma figura pronta para tomar o lugar de Euronymous como líder do black metal norueguês. Entretanto, dentro do grupo que frequentava Helvete, o Círculo Negro, muitos percebiam que a disputa entre eles poderia cedo ou tarde culminar em um conflito violento, algo que lembrava a tensão que havia existido entre Dead e Euronymous. Em janeiro de 1993, um jornal norueguês começou a expor os incêndios para o público, relatando que uma pessoa havia dado uma entrevista anônima, afirmando que Varg Vikernes era responsável pelos incêndios e também pelo assassinato de um homem. Segundo o próprio Varg, ele e Euronymous haviam concedido essa entrevista. No entanto, os relatos não apresentavam evidências concretas que ligassem Varg aos crimes relatados. A verdadeira intenção dos músicos era chamar a atenção para seus nomes e assim atrair mais pessoas para a loja Helvete, já que muitos sabiam que era lá onde o Círculo Negro se reunia. Mesmo sendo suspeitos pelos incêndios, ainda que sem provas concretas, Euronymous e Varg continuavam sua batalha pessoal pela supremacia no mundo macabro do black metal. Nesse contexto, Varg ouviu um boato perturbador. O boato era que Euronymous estaria planejando atordoá-lo com uma arma de choque, amarrá-lo, torturá-lo até a morte e, além disso, gravar tudo. Além disso, havia uma disputa financeira crescente envolvendo os registros de Burzum. Euronymous devia a Varg uma quantia significativa de royalties, e Varg acreditava que essa poderia ser a verdadeira motivação por trás do plano de assassinato. Em depoimentos posteriores, Varg afirmou que se Euronymous tivesse contado sobre esse plano a todos, ele não levaria a sério. No entanto, como a história foi compartilhada apenas com um pequeno círculo de pessoas, Varg começou a desconfiar de sua veracidade. Na noite de 10 de agosto de 1993, Vikernes, acompanhado por Blackthorn, um colega músico, dirigiu de Bergen até o apartamento de Euronymous em Oslo. Blackthorn supostamente ficou fumando na escadaria, enquanto Vikernes subia até o quarto andar, onde ficava o apartamento de Euronymous. Segundo Varg, ele foi ao local para entregar um contrato assinado, mas a situação rapidamente escalou. Quando Varg chegou ao apartamento, Euronymous estava na porta e foi imediatamente confrontado por Varg. Com o confronto, Euronymous teria entrado em pânico e deu um chute no peito de Varg. Logo em seguida, Euronymous correu para a cozinha para pegar uma faca, mas antes que ele pudesse alcançá-la, Varg pulou em Euronymous, iniciando um confronto físico entre os dois músicos. Ao se libertar dos braços de Varg, Euronymous tentou fugir para as escadas, mas Varg, conseguindo pegar uma faca, o perseguiu. Ao chegar ao local onde estava Blackthorn, Euronymous, ferido por cacos de vidro de uma lâmpada quebrada, teria visto nele uma possível ajuda. Entretanto, nesse momento, Varg o alcançou e começou a esfaqueá-lo freneticamente. Foram 23 facadas desferidas por Varg, 2 na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas, transformando o corpo de Euronymous em um cadáver transbordado pelo próprio sangue. Após o crime, Varg e Blackthorn retornaram de carro para Bergen. Segundo Vikernes, Blackthorn estava no lugar errado na hora errada, mas Blackthorn
alegou que ele acreditava que Varg já tinha tudo planejado e o obrigou a acompanhá-lo. Vikernes afirmou que a maioria dos ferimentos de Euronymous foi causada pelos cacos de vidro no chão, sobre os quais ele caiu durante a luta. No caminho de volta para Bergen, os dois pararam em um lago, onde Varg se desfez das roupas manchadas de sangue. Após o assassinato, a alegação de legítima defesa foi amplamente questionada. O músico conhecido como Faust, que era baterista da banda Emperor, duvidava dessa versão, enquanto Necrobutcher, baixista do Mayhem, acreditava que o assassinato foi resultado das ameaças de morte feitas por Euronymous. A polícia, que já vinha investigando Varg pelos incêndios, rapidamente começou a agir. As autoridades norueguesas colocaram uma escuta no celular de Varg, e essas escutas revelaram provas suficientes para ligá-lo à morte de Euronymous. Em pouco tempo, Varg foi descoberto e preso, agora com evidências claras de um assassinato brutal. No dia 19 de agosto de 1993, na cidade de Bergen, Vikernes foi preso. Na casa dele, a polícia encontrou 150 quilos de explosivos, 3.000 cartuchos de munição e, de acordo com as fontes de investigação, o plano de Vikernes era explodir a Blitz House, um enclave radical de esquerda e anarquista sediado em Oslo. No entanto, Vikernes negou essa acusação em entrevistas posteriores, afirmando que o plano nunca existiu. O julgamento começou no dia 2 de maio de 1994, com Stein Erik Madsen como o advogado de defesa de Varg Vikernes. Outros membros da cena do black metal também foram julgados no mesmo período, incluindo Blackthorn. Durante o julgamento, a mídia retratou Vikernes como um verdadeiro vilão nacional, alimentando a ideia de que ele representasse uma ameaça extrema para a sociedade norueguesa. Foi alegado que Vikernes, Blackthorn e outro cúmplice haviam planejado o assassinato de Euronymous. O tribunal apresentou a teoria de que a terceira pessoa permaneceu em Bergen como parte de um álibi, alugando e assistindo filmes no apartamento de Varg e sacando dinheiro de seu cartão de crédito, para sugerir que Vikernes não estava em Oslo no momento do assassinato. Varg Vikernes foi condenado à pena máxima na Noruega, que resultava em 21 anos de prisão. Ele foi responsabilizado pelo assassinato de Euronymous, pelo incêndio criminoso de 3 igrejas, pela tentativa de incendiar uma 4ª igreja e pelo roubo e armazenamento de mais de 150 quilos de explosivos. Vikernes, entretanto, confessou apenas o roubo e armazenamento dos explosivos. No mesmo dia de sua condenação, 2 igrejas foram incendiadas em um ato simbólico de apoio a ele, reforçando o clima de tensão ao redor do julgamento. Blackthorn, que estava com Varg na noite do assassinato, foi condenado a 8 anos de prisão como cúmplice, mesmo sem ter participado diretamente do assassinato de Euronymous. O mês de maio de 1994 também marcou o lançamento do De Mysteries Don Satanas, álbum icônico da banda Mayhem, que traz Euronymous na guitarra e Vikernes no baixo, que havia sido gravado antes da morte do guitarrista. Antes do lançamento, a família de Euronymous pediu a Hellhammer para remover as faixas de baixo gravadas por Vikernes. Sobre isso, Hellhammer declarou: "Achei apropriado que o assassino e a vítima estivessem no mesmo disco. Divulguei que estava gravando partes do baixo, mas nunca o fiz." Vikernes cumpriu pena nas prisões de Bergen, Tønsberg, Higgensrike, Trondheim e Tromsø. Durante seu tempo na prisão, ele gravou 2 álbuns compostos inteiramente de músicas ambientes e neofolk. O primeiro álbum foi gravado entre 1994 e 1995 e depois lançado em outubro de 1997. O segundo álbum foi gravado em 1998 e lançado em abril de 1999. Sem acesso à guitarra elétrica, baixo ou bateria, Vikernes utilizou apenas um sintetizador para compor as suas músicas. No ano 2000,
Vic Ernst decidiu suspender o projeto Burzum. Ele acreditava que sua filosofia estava sendo completamente mal interpretada por uma base de fãs ignorantes que associavam suas ideias de black metal ao satanismo. Mais tarde, em seu próprio site, Varg afirmou que ele pretendia continuar com o projeto Burzum após a sua libertação, dizendo: "Publicarei alguns livros, possivelmente sob um pseudônimo, para permanecer anônimo, e talvez 1 ou 2 álbuns do Burzum, mas isso é tudo." Em agosto de 2003, Vic Ernst foi transferido de uma prisão de segurança máxima em Bergen para uma prisão de segurança mínima em Tønsberg. No dia 15 de outubro daquele ano, o jornal local Tønsberg publicou um artigo que criticava Vic Ernst. Cerca de 11 dias depois, no dia 26 de outubro, Vic Ernst fugiu após receber uma licença curta. Ele parou um carro na pequena cidade de Numedal, onde estava uma família de 3 pessoas. Cerca de 19 horas após a fuga, a polícia localizou o carro e prendeu Vic Ernst. Dentro do veículo foram encontradas facas, uma máscara de gás, roupas camufladas, um navegador GPS portátil, mapas, uma bússola, um laptop e um telefone celular. A investigação concluiu que a fuga foi cuidadosamente planejada e contou com a assistência de várias pessoas do lado de fora. Antes de fugir, Vic Ernst deixou uma carta para sua mãe, onde ele afirmava ter recebido ameaças de morte e relatava que outro preso tentou estrangulá-lo após a publicação do artigo no jornal. Por causa da fuga, 13 meses foram adicionados à sua sentença, e ele foi transferido para a prisão de Higgenreich. Em julho de 2004, Vic Ernst foi novamente transferido, desta vez para uma prisão de segurança máxima em Trondheim. Os últimos 3 anos da pena de Vic Ernst foram cumpridos na prisão de Tromsø. Quando Vic Ernst foi condenado, a lei norueguesa permitia a liberdade condicional, após o cumprimento de 12 anos de uma pena de 21 anos. No entanto, em 2002, antes de se tornar elegível, o parlamento norueguês alterou a legislação, estendendo o tempo mínimo de cumprimento para 14 anos. Em junho de 2006, após 12 anos de cumprimento da pena, Vic Ernst teve sua liberdade condicional negada pelo Departamento de Justiça Criminal. Seu advogado, John Christian Elden, alegou que a mudança política violava o artigo 97 da Constituição norueguesa, que proíbe a aplicação retroativa de leis. Vic Ernst teve sua liberdade condicional negada novamente em junho do ano de 2008. Embora naquele momento tenha recebido autorização para sair da prisão de Tromsø por curtos períodos de tempo para visitar a sua família, sua sentença completa deveria durar mais 7 anos até 2015. No entanto, em março de 2009, foi anunciado que ele havia obtido liberdade condicional. Após cumprir quase 15 anos de sua sentença de 21 anos, Vic Ernst foi libertado no dia 22 de maio de 2009. Um pouco antes da sua libertação em 2007, Vic Ernst casou-se com a francesa Marie Cachet, com a qual teve um filho no mesmo ano. Após a sua libertação, Vic Ernst continuou com seu projeto musical Burzum, lançando mais 3 álbuns de black metal: Belos em 2010, Fallen em 2011 e Unskiptar em 2012. No dia 27 de abril de 2013, Vic Ernst postou uma música em seu canal do YouTube, em que ele afirmou ser a última faixa de metal a ser lançada pelo Burzum com o nome Back to the Shadows, que traduzido para o português significa De Volta às Sombras. Nos anos seguintes, após se mudar para a França com a esposa, Vic Ernst se tornou um videoblogger ativo em seu canal do YouTube, o Thulian Perspective, fazendo uma referência direta à sociedade secreta ocultista que fundou o Partido Nazista em 1919, a Sociedade Thula. No dia 8 de julho de 2014, Vic Ernst foi condenado por uma incitação ao ódio racial e sentenciado a 6 meses de liberdade condicional. Atualmente, Vic Ernst vive como abstêmio, nunca consumindo qualquer tipo de álcool ou drogas recreativas. Ele também evita o uso desnecessário de medicamentos farmacêuticos,
preferindo métodos de cura mais naturais e homeopáticos. Após sua libertação da prisão, ele mudou seu nome legal para Louis Cachet, para evitar dificuldades com o público e a mídia. Mesmo assim, ele ainda atende pelo nome de Varg Vikernes em sua vida cotidiana, ainda atraindo uma grande legião de fãs devotos ao black metal. As cenas do black metal norueguês dos anos 90 é marcada por um conjunto de eventos tão sombrios e controversos que esses eventos continuam a fascinar imaginações e gerar debates até os dias de hoje. A rivalidade entre Varg Vikernes, da banda Burzum, e Euronymous, da banda Mayhem, talvez seja o mais trágico, mas não o único episódio. Com isso, alguns filmes e documentários foram produzidos para melhor compreensão sobre esse tema. Vamos conferir os principais. O filme Lords of Chaos, de 2018, é uma dramatização dos eventos que marcaram a cena do black metal norueguês dos anos 90, como os incêndios em igrejas e o assassinato de Euronymous por Varg Vikernes. O filme tem como base o livro do mesmo nome e segue a história da rivalidade entre Varg Vikernes e Euronymous, focando tanto no lado musical quanto no lado criminoso e psicologicamente perturbador do caso. Until the Light Takes Us, de 2008, é um documentário que examina a ascensão do black metal na Noruega e os eventos que levaram aos incêndios de igrejas e assassinatos. É um olhar mais íntimo e pessoal sobre os músicos envolvidos e sobre o movimento do black metal, combinando entrevistas com algumas das principais figuras do black metal e discussões sobre o impacto cultural do movimento. Black Metal: Satan Rides the Media, de 1999, é um documentário norueguês dirigido por Thorstein Grud, que examina o impacto da mídia no cenário do black metal norueguês durante os anos 90, especialmente focando nas controvérsias envolvendo Varg Vikernes e Euronymous. O filme explora como a mídia sensacionaliza o movimento, retratando seus membros como adoradores de Satanás e anarquistas, e como a cobertura contribuiu para a notoriedade de bandas como Mayhem e Burzum. O documentário é particularmente importante por mostrar o papel da mídia na criação do mito em que se tornou black metal. Entrevistas com Vikernes, que foi diretamente envolvido nos incêndios de igrejas e na morte de Euronymous, são um ponto central da obra. Vikernes, mais tarde, alegou que suas palavras foram distorcidas pela imprensa, que ajudou a alimentar a imagem do black metal como um movimento violento e satanista. Falando um pouco sobre livros, Lords of Chaos: The Bloody Rise of the Satanic Metal Underground, de 1998, é a fonte mais conhecida sobre a cena do black metal norueguês. Ele documenta tanto a ascensão quanto a queda de várias bandas, além dos incêndios e o assassinato de Euronymous. O livro aborda o contexto cultural, político e social do black metal norueguês, além de explorar a psicologia sombria de Varg Vikernes e outros envolvidos. O caso de Varg Vikernes, Euronymous e os crimes cometidos dentro do cenário do black metal norueguês dos anos 90 é um capítulo sombrio, emblemático e assustador na história da música. Toda essa ideologia macabra que incentivou ondas de violência, incêndios em igrejas e depois o assassinato de Euronymous deixaram uma marca profunda na Noruega, moldando a percepção pública do que é o black metal e os seus seguidores. O que começou como uma expressão de rebeldia contra o sistema, o cristianismo e as normas sociais, acabou se tornando um campo de batalha de egos, disputas internas e ideologias radicais. Vikernes, condenado pelo assassinato de Euronymous e por sua participação nos incêndios criminosos, seguiu sua vida, ainda mantendo suas crenças extremas, mais longe da violência que marcou a sua juventude. Seu projeto musical, o Burzum, deixou um legado na música, mas sua história e seus crimes também ficaram profundamente e permanentemente marcados. Claro que apesar de serem uma grande inspiração para a cena do black metal,
Esses acontecimentos não definem o gênero como um todo, tendo vários de seus fãs que curtem suas músicas sem fazer mal a ninguém. Esse foi o caso do Burzum. O Investigação Criminal Internacional vai ficando por aqui e eu te espero no próximo episódio.